Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Ei, que alegria. Se vocês estavam com expectativa, vocês não imaginam como eu estava. Eu cheguei a reproduzir isso nas minhas redes sociais hoje pela manhã. E eu disse: Senhor, o Senhor gerou em mim uma expectativa inédita. E é diferente, né? Quando nós estamos acostumados e habituados a fazermos sempre a mesma coisa. Eu costumo até dizer isso numa ministração, quando o Senhor ele manda Pedro voltar ao mar alto e lançar novamente a rede para pescar, mesmo sabendo que ele já havia feito aquilo durante toda a noite anterior e não havia apanhado nada. Será que esse vai agora? Ele voltou assim mesmo àquele mar. Pode até abaixar um pouquinho o retorno se quiser, viu? Rapaz, igreja boa é assim, tu não pede para dar retorno, você pede para abaixar, de tão generoso que eles são. Pode abaixar consideravelmente. Ele volta ao mesmo lugar onde ele já estava e faz a mesma coisa que outrora ele já fazia, mas agora com uma nova expectativa, porque ele estava debaixo de uma palavra. E a gente já ministra há muito tempo, né? São 10 anos vivendo de maneira integral, na verdade mais de 10 anos, e visceral, no altar do Senhor, ministrando a palavra, aonde Ele nos envia. E não é sempre que você consegue ter uma expectativa inédita, então só a palavra de Deus pode fazer isso. E quando eu fiquei sabendo que estaria aqui hoje, me preparei para esse momento, o Senhor gerou em mim uma expectativa inédita. E eu disse: Senhor, se o Senhor está gerando em mim uma expectativa nova, porque é como diz a palavra, disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Até o efetuar é dele, e o querer também é dele. E eu disse: Senhor, se tu estás gerando em mim uma expectativa nova, é porque eu acredito que o Senhor vai fazer hoje ali naquele lugar algo que o Senhor nunca fez. Algo que supere todas as nossas expectativas. E nós sabemos que só Deus pode fazer isso. Quem entende o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Oh, aleluia! Todas as vezes que eu estou numa igreja grande como essa, sobretudo com um pé direito alto como esse, é o caso de vocês aqui, eu digo: Senhor, não tem ser humano que seja capaz de captar tanta atenção a ponto de fazer com que todas as pessoas, desde as que estão na primeira fileira até aquelas que estão na última, consigam sentir a mesma coisa, na mesma onda de atmosfera. Não tem, Senhor, isso não é possível. E aí, quando eu temo por esses momentos, eu lembro e eu digo: Senhor, só a Tua presença é capaz de encher esse ambiente. Só a Tua presença é capaz de encher numa totalidade tão grande, a ponto que quem está lá atrás se sinta tão abraçado, tão agraciado, tão impactado, da mesma forma como quem está recebendo aqui na primeira onda. E aí todas as vezes que eu penso isso, Deus me corrige, porque se você analisar bem, eu estou fazendo uma oração dizendo assim: Deus, enche a casa, enche a casa. E aí o Senhor disse para mim: olha, eu não vou te garantir que eu vou encher a casa. Eu disse: não, Senhor. E Ele disse: não, eu vou te dar uma garantia muito melhor. Eu disse: qual? Ele disse: eu vou encher as pessoas e elas encherão a casa com a minha presença. Porque aí não precisa, né, a atmosfera ser primeiro impactada para que depois nós sejamos. Mas na primeira pessoa e no primeiro impacto, numa primeira força, se cada vida que está aqui se conectar com o Senhor, não haverá ambiente nem nessa casa, nem na sua casa, nem nos seus negócios, nem na sua empresa, nem nas áreas da sua vida e das pessoas que ficaram em casa, que deixarão de serem impactadas por aquilo que você está recebendo. Oh, aleluia! Eu estou muito desejosa de orar. Se mais alguém quer corroborar comigo em oração, fique de pé num salto de glória. Deus abençoe Cabana Church. Adorei esse nome e percebi que não está só no nome, mas a gente se sente aconchegado quando está aqui dentro. Deus abençoe Bispo Alex. Eu falei para ele que eu pensava que a gente ouve assim, bispo, né? E eu pensava que eu ia chegar aqui e ia ter um ancião de dias com uma barba no umbigo para dizer: minha filha, seja bem-vinda. E de repente esse servo do Senhor, cheio de carisma, cheio da graça,
E todo trabalhado, né, rapaz? Falei, Jesus, eu até brinquei com o Tadeu falou, Camila, ele é a cara do pastor Lucinho, né? Como eu ainda não conheço pessoalmente o pastor Lucinho, eu disse, olha, eu acho que ele é melhor. Mas é só por causa disso, porque eu não conheço ainda o pastor, né? Deus abençoe esse casal, Deus abençoe essa bispa animada, pastora, Geisa. Deus abençoe, pastora Geisa. Você falou alguma coisa por debaixo da máscara? Porque se você tentou consertar, não vai dar certo. Que não dá para entender, né? Geisa. Deus abençoe sua vida. Você é uma mulher cheia. Eu sei que você é Geisa, mas se chamasse Maria dava no mesmo, porque você é agraciada demais. Você é agraciada demais. Você é muito agraciada. Deus me mostra que você não tem todas as habilidades que gostaria de ter para chegar aonde você quer chegar, para fazer tudo que Ele coloca no seu coração. Mas o Senhor, Ele diz para mim que o que você precisa, você tem, e é a graça. Eu quero compartilhar com você isso aqui. Não é aleatório, é intencional. Deus sabe tudo. Eu não havia programado, mas Deus havia agendado. Eu quero compartilhar com você o versículo preferido que norteia a minha vida, que é Abacuque capítulo 3, o 18 e o 19. Principalmente o último 19, é onde ele diz: o Senhor Deus Jeová é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará caminhar sobre as minhas alturas. Olhe para as suas pernas agora e você vai ver que você não tem pés de uma corça, de uma garça. Você tem pés de um ser humano, correto? Mas o Senhor, Ele está dizendo a Abacuque para você, pastora Geisa: eu vou te dar uma capacidade que você não tem para chegar aonde eu quero que você chegue. Oh, aleluia. E Ele diz assim: não te preocupes com nenhum dos limites que estão à sua volta, as barreiras, os empecilhos, as circunstâncias, as faltas de recursos, sejam eles intelectuais, sejam eles gestacionais, sejam eles espirituais. Não se preocupe com absolutamente nenhuma da escassez dos recursos que impõe limites no seu exterior. Olha o que Abacuque disse: o Senhor Deus Jeová me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor está dizendo acerca dos limites exteriores: não te preocupe com eles, apenas identifique os interiores, porque eu vou te fazer caminhar sobre todos eles. Sobre todos eles. Você não será o próprio empecilho da sua vida. Você não sucumbirá debaixo da unção que o Senhor ministrou sobre você. Você não ficará embaraçada acerca da direção que Deus te deu. É como se às vezes na nossa vida, né, e agora eu compartilho com toda a igreja, aquilo que Deus confiou sobre nós é tão grande, aonde a gente sente que a única incapacidade para executar o que Deus deu mora em nós mesmos, porque conhecemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Mas o Senhor está dizendo: é por isso que eu te escolhi, porque eu escolho os que não são, para confundirem os que pensam que são, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Deus está dizendo para algumas pessoas hoje aqui, para a senhora pastora Geisa, que os seus limites só existem na sua cabeça. Os seus limites só existem dentro de você, e Deus vai te ungir neste tempo para inaugurar um tempo novo, e você vai romper com todas as cadeias interiores que neutralizam a sua mente. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta hora. Deus está dizendo: ei, você não tem braços, perdão, você não tem asas, você tem braços, mas dependendo dos lugares que eu quero que você acesse, você verá asas no lugar dos seus braços, você verá pés como os das corças nos lugares das suas pernas, porque eu vou te dar uma capacidade que você não tem para chegar ao lugar que eu determinei, diz o Senhor nesta noite. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Pastor, eu não planejei dizer nada disso, bispo, mas Deus está me mandando dizer àqueles que estão ao alcance e sensíveis à voz profética nesta noite. Deus está dizendo: hoje eu te tiro do cárcere interior. Deus está dizendo que nada do que fizeram contra você tem um poder mais destrutivo, mais limitador, mais carcerário do que aquilo que você pensa de si mesmo. E é por isso que Salomão, ele determinou isso quando disse: assim como o homem se vê no espelho, não por dentro, assim como ele se vê, assim ele é ou será. E é por isso que o Senhor, ele deixou claro,
quando ele usou a boca do profeta para dizer a Israel: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Primeiro ponto: eu não penso de você o que as pessoas pensam de você. Segundo ponto: eu não sou influenciado a mudar meus pensamentos a seu respeito por causa do que as pessoas dizem a seu respeito. Terceiro, último ponto e mais importante de todos. Esse é o mais importante de todos. Se não conseguir decorar os dois, decore o terceiro e o último. Ele está dizendo, quando diz eu sei que pensamentos tenho de vós, ele está dizendo: os pensamentos que você tem sobre si também não me fazem alterar o pensamento que eu tenho sobre você. O que Deus está dizendo é: tudo o que você conhece acerca de si mesmo é apenas uma opinião sobre si. Isso não determina quem você é. Por que não? Porque você ainda não se conhece o suficiente para saber quem você é. Mas ele diz, eu sei. Olha, ele não diz eu estou opinando. Ele não diz eu acho. Ele não diz, olha, com a média aí dos 10 últimos anos que eu te conheço, ou do período da sua conversão, para você que não veio de um lar cristão, olha, desde que você caminha comigo, não, ele está dizendo eu sei. E eu não sei agora que você me conhece. Antes de você me conhecer, eu já te conhecia. Quando você ainda era massa informe no ventre da sua mãe, eu já sabia quem você ia ser, os lugares que você ia se assentar. Eu conhecia as suas fraquezas, eu iria fortalecer as suas forças. Aleluia. Deus está olhando para pessoas. Pastor, cadeias estão sendo quebradas nesta noite, cadeias interiores. O Senhor está dizendo: eu vou te tirar do cárcere interior. Você se tornou carcereiro de si mesmo, mas hoje eu quebro pelo poder da minha palavra, pelo poder do conhecimento, pelo poder da unção que despedaça o jugo. E você não se verá como foi visto pela sua família, e também não se verá como você acha que você é. Te prepare, porque a partir de hoje você se verá como Deus te vê, e se chamará pelo nome que o Senhor te deu. Quem acredita nisso, levante a mão e diga glória. O salmista, ele disse que quando Deus fala, a congregação diz glória. Então, quando Deus falar contigo, faça o que o salmista disse: glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Podeis assentar, igreja viva de Jesus. Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Oh aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Olha para uns 2 ou 3 aí e diga para essa pessoa: que bom que você veio. Não fala só porque eu estou pedindo, faz ela acreditar nesta verdade. Diga: que bom que você veio, que bom que você veio. Oh, aleluia, aleluia. Mãe, deixa eu anunciar aqui o material, para que depois da leitura do texto sagrado não haja necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja tão somente a palavra de Deus. Eu trouxe alguns materiais, não são tantos porque a gente já está na estrada há algum tempo. E, meninos, rapaz, você viu que tem um lugar ali, tipo um negócio de food truck? Falei certo? Gente, mas isso é chique demais. Não dá nem vontade de ir para o shopping, dá vontade de vir para a igreja. Não, porque você sabe que crente faz coisa boa, né? Porque a gente entende de comer, né? E aí parece que tem a store, porque aqui, meu irmão, aqui não tem banca, aqui tem store. E aí os meus materiais vão estar disponíveis ali na lateral. E aí, se você desejar adquirir, a gente trouxe hoje o vestido fé, tá bom? Ele é muito bacana, tem uma malha assim mais grossinha. E ele é legal porque se você é muito magrinha, em razão da espessura da malha, ele te deixa um pouco mais corpulenta. E Camila, e se for o contrário? E se eu tiver com certas dobrinhas? Esse é o legal dele, porque ele se adequa à sua necessidade. Pela malha ser grossinha, ele cobre todas as dobrinhas. É uma bênção. E maravilhoso, se você colocar um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade. E tem essa outra que é a minha preferida, que é a blusa cravejada do leão. Muito legal. Camila, esse tamanho não está meio grande? Tá, e ele é proposital. Por quê? Porque nós temos no mínimo 3 tipos de crentes na igreja. E agora falando diretamente às mulheres. As que usam PP, quem são? As que estão na prova.
muito jejum, né? Estão ali semeando. Então, meu irmão, elas são PP. Mas a gente trabalha com todos os níveis de relacionamento, né? O M, né? Tá ali no mediano, tá entre ser honrada e sair do vale. Tá ali, ela vai decidir para onde vai, né? E aí para cima eu tenho o G, que é honra, GG, exaltação, e plus size, o Senhor levantou sobre todos, né? Você sabia? Falando sério agora, eu sei que todo mundo aqui tem a prerrogativa, né? De quem tem entendimento, a vida saudável e tal. Mas você sabia que tem muito gordinho saudável e muito magrinho que está sem saúde. Então a gente tem que parar de rechaçar quem está acima do peso e tentar compreender essas coisas. E sobre o fato de você ser plus size, né? A gente compreende aí que é porque você... A Bíblia diz que o primeiro termo atrelado à prosperidade está ligado à comida. Você sabia? Você sabia? A primeira vez que a etimologia da palavra está ligada à prosperidade no Antigo Testamento, ela não fala de dinheiro, ela fala de comida. Aí você diz, Camila, será que isso é atual? Isso é passado. Não, não é. É atual, porque a primeira coisa que muda quando a sua vida financeira é alterada é o seu cardápio. É a primeira coisa. Não estou dizendo que você come bem, mas certamente você come mais. Certamente, porque é a primeira coisa que muda. Então a gente tem para todos os tamanhos e para atender todas as fases. Esse aqui em especial, ela tem um corte evasê na parte de trás. E ela é bem acinturada. E na parte da frente, Camila? Na parte da frente não. Por quê? É para criar o efeito proposital. Qual, Camila? Chapa a barriga e afina a cintura. Diga aleluia. Foi feito, pensado dessa forma. Vai estar disponível lá na Store. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo de número 19, é a palavra que o Senhor me confiou para essa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, aleluia. Eu vou pedir meu tecladista, porque eu já estou tomando posse, né? Para segurar só 15 minutinhos aí na introdução da mensagem. E aí depois, quando você perceber que meu dedo foi ligado na tomada, porque às vezes acontece isso, eu vou aí e te dou um choque na mesma voltagem, que é para a gente ficar no mesmo contexto espiritual, aleluia, glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 19, a partir dos versículos de número 23 em diante. Glória a Deus. Eu não estou localizando ele aqui, mas eu quero também dar um glória a Deus, em especial pela vida do Tadeu. Tadeu, aonde quer que você esteja, Deus abençoe sua vida. Você tem sido uma ferramenta para a expansão do reino de Deus na terra. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Quero glorificar a Deus por alguns amigos que o Senhor tem me dado aqui nessa região e nessa cidade. Talvez eles estejam aí, mas em razão de eu estar sem óculos, eu só enxergo da terceira fileira para frente. Da terceira fileira para trás, eu só sei que tem gente, mas não defino os rostos. Mas na primeira fileira eu já vejo aqui a Thalita. É uma alegria. Ela foi uma das pessoas que me apresentou o que havia de melhor em São José. Porque ela já chegou e me conquistou pela comida, é óbvio. Me levou em lugares excelentes. Num dia só ela arrebatou a minha alma. De manhã churrascaria, à noite comida japonesa. Eu falei, eu te amo. Nós vamos ser amiga para sempre. E realmente a gente é. Deus abençoe o Napa, o grande. Deus abençoe, é bom rever. João 19, 23. Quem achou, diga amém. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Preste atenção nisso. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que dizia, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora em diante o discípulo o passou a receber em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, preste atenção,
e para que se cumprisse a Escritura. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram numa vara de ísopo, e chegaram à boca de Jesus. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era grande o dia daquela preparação para os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados os que haviam sido crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado, mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, que imediatamente saiu sangue e água. E aquele que isto viu, testificou, dizendo ser verdadeiro o seu testemunho. Ele sabe que é verdade e diz que é verdade, para que vocês também creiam. E estas coisas aconteceram, e eu fecho aqui, para que se cumprisse a Escritura. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu gostaria que você liberasse para a pessoa que está mais próxima de você uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para esta noite. Quando eu disser 3, você vai virar assim em direção a esta pessoa e vai dizer para ela: calma, vai se cumprir tudo. Amém? A palavra é esta: calma, vai se cumprir tudo. Todas as vezes que você deseja acalmar alguém, você precisa estar um tom acima dessa pessoa, porque senão o nervosismo dela vai sufocar a sua palavra de direcionamento. Camila, eu não entendi. Vai entender. Quando eu disser 3, você tem que falar calma como se estivesse nervoso. Você vai dizer: calma, vai se cumprir tudo. Quem entendeu, diga amém. É 1, é 2, é 3, vai. Calma, vai se... Para o outro vizinho agora, vai. Tudo que Deus disse a seu respeito, tudo que o Senhor liberou sobre a sua vida, tudo que a palavra de Deus garante acerca da sua pessoa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Ou faria e não seria capaz de realizar? Mas dele é o querer e dele é o efetuar. E como disse Maria, para ele coisa nenhuma lhe é difícil, porque todas as coisas, oh aleluia, todas as coisas lhe são possíveis. E por que são possíveis? Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus a qual disse o profeta: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha. Você está aqui sentado e Ele está trabalhando. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Ele está trabalhando para fazer cumprir tudo o que disse acerca de você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele não é somente o conquistador dos nossos projetos, o realizador dos nossos sonhos. Ele também se faz recurso para que nós cheguemos aonde Ele disse que nós chegaríamos. Lá no Rio de Janeiro a gente tem o rio, e ligado ao rio, porém diferenciado, Niterói. Estamos divididos por causa do mar, e por isso existe uma ponte na extensão de 13 quilômetros. Obviamente que a gente chama de Ponte Rio a Niterói, por ligar um ponto ao outro. É como se Deus estivesse dizendo: às vezes você está no Rio de Janeiro e aquilo que eu te prometi está em Niterói, e você se pergunta: como se dará isso? E Ele está dizendo: eu serei o destino e também serei a ponte que liga os dois pontos. A bem da verdade é que a primeira coisa que nós precisamos compreender é que Deus não depende para fazer cumprir aquilo que nos disse da nossa ajuda para absolutamente nada. Absolutamente nada. Lembra-se de quando Ele chamou a Moisés? Vamos um pouco antes. Lembra de quando Ele chamou Abraão? Quando Ele chamou a Abraão,
ele disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra em que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem você, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse: eu vou te fazer pai de uma grande multidão, eu vou te dar uma nação que se chamará pelo seu nome, e por causa da aliança que eu faço com a sua casa. Ele visita diretamente a Sara, e ele diz que o filho da promessa, que é de quem vai vir o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou a Abraão, virá do ventre de Sara. Mas o tempo passa, 25 anos, ela se torna uma senhora, os seus cabelinhos é branco, e no período intermediário, a realização do cumprimento dessa promessa, eles não acreditam que estejam envolvidos num cenário condizente com aquilo que Deus falou. Quanto mais discrepante for o cenário real que você tem hoje em relação à promessa que Deus te fez, mais verdade é que foi Deus que falou. Você leva isso para a sua vida. E ela já estava inserida dentro deste contexto. Porém, eles são pioneiros no exercício da fé. Hoje nós sabemos disso, mas eles ainda não sabiam. Então, pensando que deveria fazer alguma coisa a fim de cumprir aquilo que Deus já havia determinado sobre Abraão, ela coloca Agar, a sua serva, alcançada do Egito, sobre a cama de Abraão, e ela diz: deita com ele. E diz: Abraão, deita com ela, e o filho que o Senhor nos prometeu virá dela. Aí o Senhor se manifesta mais uma vez para Abraão. Logo em seguida esse episódio, diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus sabe que o homem não pode ser perfeito na sua totalidade. A Bíblia diz que todo homem peca, e o que diz que não peca já mentiu, porque todo homem é pecador. Paulo fala sobre isso abertamente na carta aos Romanos capítulo 7, quando ele diz: o querer bem está em mim e eu projeto fazê-lo, mas quando vou executá-lo encontro outra lei, a lei do pecado, que trabalha na minha carne e milita contra o querer bem que está em mim, de modo que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero faço, e faço sem programar, por causa da minha natureza adâmica caída. É o que Paulo está dizendo. Então, quando o Senhor diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, Ele não está falando sobre um padrão de moralidade que não pode ser acessado pelo homem. Ele não está falando sobre um padrão de santidade cuja mente do homem, veloz como é, não possa pecar nem em pensamento. Não é isso que Deus está exigindo de Abraão. O termo correto aqui, se Deus fosse falar a grosso modo, o que Ele está dizendo é: Abraão, anda na minha presença e faz o que a gente combinou. E o que a gente combinou? A gente combinou de você fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. O que Deus está dizendo é: quando eu libero uma palavra sobre a tua vida, e quando eu libero uma promessa sobre você, eu não estou julgando que você tenha capacidade de fazer aquilo que eu prometi. Por quê? Primeiro ponto, porque eu nunca dou nada que alcance as suas mãos. Uma das maiores comprovações de que a palavra é de Deus e a promessa é de Deus, é que Deus faz aquilo numa esfera inédita, sobrenatural e absurda, para poder mostrar que o lugar que você vai chegar só poderia alcançar com a mão dele, do jeito dele, da forma dele, pelos métodos dele, com o recurso dele. Por isso ele diz que escolheu aqueles que não são, para confundirem aqueles que pensam que são. Escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que acham que são sábias, as fracas para confundirem as fortes. Tem gente que é capaz de fazer coisa que a gente ainda não é capaz de fazer, mesmo estando fora da presença de Deus. Você sabia disso? E de vez em quando dá um parafuso de incompetência com relação a gente, quando a gente diz: manda do céu, eu tenho a mente de Cristo, eu sou filho de Deus, dizimista, ofertante. E o outro cabeçudo, nego velho, que não sabe de nada das coisas de Deus, consegue chegar em lugares que eu não chego, porque ele tem ferramentas e recursos e mente e inteligência e etc, e dá uma trava na gente, e a gente diz: como pode? E aí, se você não vigiar, você começa a querer fazer uso dos recursos que você tem para chegar nos lugares que os outros chegaram, só para provar que com Deus você pode ser melhor. Mas ter uma vida com Deus não é provar para as pessoas que a gente pode ser melhor, porque não é sobre provar o que a gente pode fazer, é sobre provar o que Deus fez até na vida de um miserável como nós. Compreenda isso. Então, quando o Senhor fala a Abraão, só para a gente entender isso aqui, Ele está dizendo: Abraão, primeiro ponto, eu não preciso de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que eu te prometi. Pelo contrário, eu só te prometi o que te prometi, porque a sua circunstância atual, ela é discrepante
a realidade da minha promessa. Será que você nunca parou para pensar que o tripé da fé e da invocação, da nossa sabedoria acerca de Deus, testemunhal, ela funciona sobre as bases de uma família que não tinha recursos para ser quem Deus era? Por exemplo, qual é o memorial que nós fazemos do testemunho de quem Deus é para nós? O memorial de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso nós dizemos, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa. Deus de Isaque, o Deus que cumpre o que prometeu. Deus de Jacó, o Deus que dá estabilidade e manutenção àquilo que já fez, depois que a promessa se cumpre. Isso aqui resume a obra de Deus na vida, claro, a grosso modo, na vida daquele a quem Ele chamou, a quem Ele fez uma promessa. Agora, sabe que você nunca parou para pensar? Olha isso aqui. Quando Deus chama Abraão, o papo de Deus com ele é: você vai ser pai de uma grande nação. Ele está dizendo: eu vou te fazer pai de filhos nascidos de filhos e filhos dos seus filhos, e vocês serão tão populosos, tão populosos, tão populosos, que serão peregrinos em terra estranha. Eu vou precisar preparar um território e um hectare que comporte uma família, não, que comporte milhões e milhões e milhões. E por isso deu a ele Canaã, a terra que mana leite e mel. Leite, manutenção, mel, novidade. Vai ouvindo isso aí. Deus traz a Abraão a revelação de uma palavra que é tão grandiosa. A gente olha para Abraão e vê um homem. Deus olha para o mesmo Abraão e vê uma nação. É igualzinho aqui agora. Eu olho para cada cadeira e só vejo uma pessoa. Deus olha para a mesma cadeira e para a mesma pessoa sentada e vê os filhos dele, os primos, o sangue, a hereditariedade. É assim que Deus nos vê, visitando a nossa geração. Ouça isso. Aí quando o Senhor faz essa promessa a Abraão, pare para pensar, fala de filhos, fala sobre multidão, mas o texto é claro e diz que Sara era estéril. Complete aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Sara era? Aí Deus diz: vou fazer de você pai de uma grande nação. Vai usar o ventre da H? Não, vou usar o ventre da sua mulher. Mas espera aí, ela é? Aí Sara gera, nasce Isaque. Isaque tem bilhões de mulheres para escolher com quem casasse no mundo. Mas Abraão diz: eu quero escolher uma moça à altura daquilo que Deus prometeu à minha casa. E diz ao seu servo: vai até a região antiga dos meus pais, onde está a minha parentela, e traga de lá uma moça. Meu Deus, poderia vir qualquer moça. O homem dobra o joelho perto de um poço para fazer uma oração. E ele diz: faça vir aqui a moça que me der de beber água e que der de beber água aos meus camelos. Ele faz a oração certa, no lugar certo. E na visão humana, tudo ali tem que dar certo, e dá certo, mas parece que dá errado, porque podia chegar qualquer moça, e chega Rebeca, filha de Betuel, da casa de Abraão. E quando ela chega, ela faz tudo o que ele pediu em oração, porque quando você faz a oração certa, no lugar certo, antes da oração terminar, Deus responde a oração. Aí chega Rebeca, veja, Rebeca é resposta de oração, mas é complicado acreditar que ela é resposta de oração. Sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa grande para Abraão: você vai ter muitos filhos, vão ser uma nação. Aí o Isaque já tem 40 anos, ainda não casou com ninguém. Manda o mordomo Eliezer achar a moça. Ele faz a oração. Chega a Rebeca na beira do poço, dá de beber água a ele, dá de beber água aos camelos, pergunta se ele tem aonde passar a noite, e ele sabe, é essa a moça escolhida, com certeza. Leva ela embora da casa dos seus pais, concede ela em casamento para Isaque. Mas o texto diz que Rebeca era Deus. Tem certeza que é a minha casa que vai ser uma nação? Tem certeza que é a minha família que vai vir uma multidão? Tem certeza que é de mim que vai nascer a maior geração que já existiu sobre a face da terra? Tem certeza que é de mim que tu levantarás a casa de Judá, a remanescente de Davi, a resplandecente estrela da alva? Tem certeza? Isso é grandioso demais para tantos ventres estéreis. Aí você pensa, é milagre, porque o texto diz, no cumprimento da conceição de Sara para Isaque, diz assim: Abraão orava e o Senhor visitou a Sara e ela gerou. Aí o texto diz que Isaque casa com Rebeca, ela também é estéril, mas sobre eles havia uma palavra. Palavra é escritura, é a transliteração do que Deus já disse no verbo. Então nós vamos trocar escritura por palavra. Vamos lá. Sobre a casa de Abraão havia uma. Sobre a casa de Sara havia uma. Sobre a casa de Isaque havia uma. Rebeca era estéril, mas sobre Isaque havia uma. Aí o texto diz que Isaque orava. Vai olhar o texto e vai ver o que eles oravam. Olha para cá. Eles não oravam dizendo: Deus, eu quero. Eles oravam dizendo: Deus, tu disseste. Deus trouxe gente, e hoje aqui ele está dizendo:
O que a própria Bíblia diz: pedis e não recebeis porque pedi mal, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder que há nelas. Deus não é fiel a mim. A gente canta, poeticamente falando, é muito bonitinho, mas Deus não tem obrigação de ser fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Por isso disse Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome. Eu vou pensar? Eu vou estudar o caso? Não, pedireis o que quiserdes no meu nome e vos será feito. Não, Camila, mas tudo tem um tempo. Muitas vezes a gente usa o recurso do tempo do Cronos para poder justificar a nossa incredulidade no Kairos. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Nós que fazemos parte do ministério da nova aliança, vivemos a glória revelada do próprio Deus em Cristo. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que no Novo Testamento o nome de Deus é Já. Veja como o ministério de Jesus Cristo era executado aqui na terra. Quando alguém dizia, eu quero ser curado, ele não dizia, ore mais um pouco. Quando alguém dizia, eu quero ficar limpo, ele diz, seja limpo. Quando alguém dizia, eu quero andar, ele diz, levante e anda. Quando alguém dizia, eu quero ver, ele diga, abra os olhos e então veja. Era assim que ele fazia. Por quê? Porque ele estava inaugurando um ciclo aonde o poder da palavra de Deus seria real na vida de todo aquele que crê, que tem e que possui. Por isso ele estabelece a primícia do cumprimento, ligada sim ao imediatismo, não ao triunfalismo, mas ao imediatismo, quando ele diz, é tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Mas quando eu farei? Se vocês fizerem de acordo com a minha palavra. Isaac ora, Abraão ora, e todos eles têm o mesmo raciocínio e a mesma linha de oração, que é a mesma que desenvolveu Moisés, que é a mesma que desenvolveu Jó muito antes de Abraão. Eles não oravam dizendo eu quero, eles não oravam dizendo faz assim, eles não oravam dizendo é meu sonho, eles não oravam dizendo eu preciso, eles oravam, pode olhar o texto, eles olhavam e diziam assim, porque tu disseste que faria. O que é isso? Isso é orar sobre a palavra que Deus liberou sobre mim. O que foi que Deus disse a seu respeito? E agora eu não estou falando só de ter alguém marchando na sua direção, colocando a mão sobre o seu ombro para te dizer, assim diz o Senhor. Não, mas eu estou falando sobre tudo que já foi tão patenteado a ponto de ser escrito, sobre tudo que já foi selado para ser cumprido. O que Deus disse a seu respeito. Sabe por que você está sem perspectiva de vida? Porque tu não sabes o que Deus disse a seu respeito. Sabe por que tu se sente sem propósito de vida? Porque tu não traz à lembrança o que Deus disse a seu respeito. Desculpa, mas eu vou falar rasgado, irmãos. Essa fé motivacional, ela é boa para animar, mas ela não é eficaz. Ela só dura 2 horas. Ela só dura o culto. Ela só dura enquanto o pregador prega. Ela só dura enquanto a gente canta. E por que que isto acontece? Porque as nossas expectativas estão em cima do que o outro fala, em cima do louvor, em cima da reunião entre os santos. E isso não é o suficiente para me dar estabilidade de exercício de fé, para ver a palavra se cumprir depois que o culto acaba. Por isso o Senhor tem nos reunido hoje aqui para um extra. Alavai de Orrebal e a séria. E Ele está dizendo para nós nessa noite, você precisa aprender a orar a minha palavra, cantar a minha palavra e acima de tudo, trazer à sua memória aquilo que eu disse a seu respeito, aquilo que a palavra de Deus garante a seu respeito. E aí, Camila, e aí que a bênção do Senhor, o sucesso de Deus sobre a sua vida se tornará inevitável. Qual foi a palavra que eu usei agora? O que é inevitável? Inevitável é aquilo que não pode ser evitado. Alguém que tem de Deus a palavra não corre atrás do milagre, é o milagre que corre atrás dele. Alguém que tem de Deus a palavra não corre atrás da porta, é a porta que corre atrás dele. Alguém que ora a palavra, vive a palavra, acredita na palavra e se respalda pela palavra, ele não precisa se esforçar sacrificialmente para viver o cumprimento de algo, porque ele acredita que quem fez a promessa é fiel para cumprir. E ele se lembra daquilo que foi dito. Ele se lembra daquilo que foi dito. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que nós temos vivido dias onde a nossa fé tem a durabilidade de um culto, onde a nossa expectativa só funciona enquanto está sendo movida por algo, por um dia ou por alguém. Isso não é o ruim, mas eu preciso ser honesta, não é o suficiente.
Mano do céu, eu podia pregar tanto hoje aqui, se eu tivesse tanto poder para tal, a ponto de criar asas e voar nessa igreja. Poderia ser espetacular, semelhante a um show pirotécnico espiritual. A gente ficaria impactado, mas isso não seria de relevância para a transformação da sua vida. Por quê? Porque a asa ia voltar, a luz ia apagar, para casa você ia voltar. Por isso o Senhor diz: ei, as palavras, as minhas palavras são fiéis e verdadeiras, porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Eu estou me sentindo movida pela palavra, por isso eu acredito que coisas extraordinárias vão conhecer a partir de hoje, vão acontecer a partir de hoje. Me faça uma gentileza, coloque os 2 pés sobre o chão, você que pode, os 2. Bata firme o suficiente para sentir se é sólido debaixo dos seus pés. Firme o suficiente. O povo aqui é tudo pentecostal. Falei para bater, já está assim. Dê uma pisada firme aí, veja se é sólido. Maravilha. Dê uma olhada sobre o seu teto. Ele me parece, daqui de onde estou olhando, extremamente consistente, retilíneo e muito bem colocado. Se cair uma chuva lá fora, sinto que não seremos atingidos. Se ventar lá fora, sinto que não vai soprar aqui dentro, porque estamos debaixo dessa cobertura. Você sente isso também? Olhe para cima. Está firme? Parece bom para você? Me parece muito seguro, sim ou não? Sem preguicinha, sim ou não? Então bate de novo, vê, está sólido? Aqui embaixo está sólido e em cima está consistente. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: e se eu te disser que aquilo que eu liberei a seu respeito é mais consistente do que o chão que sustenta seu corpo, é mais firme do que a cobertura que paira sobre a sua cabeça, mas não damos à palavra o crédito que damos ao chão que está debaixo dos nossos pés? E também não damos ao mesmo crédito à palavra sobre nós, como damos a cobertura do nosso teto. Por isso o Senhor, Ele é claro em dizer que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Nós não andamos por vista, andamos por fé. E qual é a sensação? Não, como é que chama quando a gente fala olfato? Sentido. O sentido da fé não é ver, o sentido da fé é ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você pode orar muito, pode ser de vigília, do manto, do propósito, do jejum de Daniel, da barba crescida, do cabelo rapado, da cinza, do pano de saco. Mano, você pode ser do ré, do prado, você pode ser do que for. Pode ser do espiritual, do fluvial, do lençol freático espiritual. Você pode ser do que for. Nada substitui a necessidade de saber o que Deus disse a seu respeito e ter isso como paradigma de fé para que todas as coisas aconteçam na sua vida. Olha o que o Senhor disse quando estabeleceu a lei, que é a palavra para o seu povo depois da libertação do Egito. Se vocês ouvirem, se vocês atenderem, se vocês obedecerem os mandamentos que eu, o Senhor vosso Deus, vos ordeno hoje, Ele diz: eu farei. Não são vocês que farão, Ele diz: eu farei. Por quê? Porque Deus corresponde à sua palavra. Eu farei com que essas bênçãos desçam de Hebron. E quais eram as bênçãos que Deus havia preditado sobre aquele lugar? Bendito será o teu ventre, bendito será o fruto da tua maçadeira, benditos serão os teus filhos. Eu vou falar numa linguagem do século 21 para todo mundo entender e glorificar. Ele está dizendo: bendita será a tua conta corrente, bendita será a tua poupança, bendito será o teu PIS, o teu PASEP, o teu INSS, a tua empresa, os teus negócios. Bendita será a tua vida física, bendita será a tua saúde emocional, bendita serão os teus filhos, os filhos deles com eles, e os filhos dos seus filhos, dos filhos deles com eles. O Senhor está dizendo: eu não vou me envolver só com você, eu vou me envolver e vou abençoar a tua casa, a tua família, a tua hereditariedade, até 1000 gerações. Se você se lembrar daquilo que eu liberei sobre você, ainda que um neto seu não se lembre, ainda que um filho seu não se lembre, se você caminhar de acordo com a minha palavra, o seu neto pode esquecer, seu filho pode até esquecer, mas para honrar a aliança que você fez com a minha palavra, eu vou lembrar seu neto, eu vou lembrar seu filho, eu vou lembrar sua família,
família. Camila, e o Senhor faz isso? Faz. Ele fez isso com Salomão por amor de Davi. Ele livrou a Ló por amor de Abraão. Quando você faz uma aliança com a palavra de Deus, os filhos podem até não se lembrar, mas se você orou por eles antes de nascer, se liberou sobre eles palavra antes mesmo deles se desviarem, o Senhor está dizendo: porque sou fiel à minha palavra, serei fiel a você e também alcançarei os seus filhos. Aí olha o que ele diz. Alivia o compressor para mim só um pouquinho, por favor. Aí ele diz: eu farei. Porque tem coisas na nossa vida que só Deus faz. Ele diz: eu farei com que essas bênçãos corram. Gente, está na Bíblia, tá? Eu farei com que essas bênçãos corram atrás de vocês. Eu farei com que essas bênçãos vos persigam. Olha para quem está do teu lado e diga: você está sendo seguido. Não, vou corrigir, né? O texto não diz seguido, ele diz perseguirão, né? E o que é perseguirão? É seguir sistematicamente, é seguir de perto. É levantar junto, acordar junto, ir embora junto, sentar junto. Quem já entendeu o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: eu farei com que essas bênçãos persigam. Sabe o que ele está dizendo? Até quem acha que não quer ser abençoado, que é aquela pessoa que diz: Deus não merece tanto, quando vê, a bênção já vai estar lá, porque ela vai perseguir aqueles que creem, perseguir acima de tudo aqueles que sabem qual é a palavra que Deus disse a meu respeito. Diga comigo agora, eu vou entrar na segunda fase e por fim terminamos na terceira. Diga agora comigo, diga: a fé não vê, ela ouve. Tá fraco, diga: a fé. Diga: a fé não vê, ela ouve. Diga só mais uma coisa. Diga: a fé. Não, filho, quando eu entono é porque eu sei o poder que isso tem na sua mente. Se você semitonar, você não esquece. Diga: a fé. Isso, eu gostei daquela ali que ela ainda faz igual. É a fé. Não vê, ela ouve. A fé não sente. Não sente. Camila, a fé não me faz ter arrepio? A fé é genuína não. Camila, mas a fé não me faz chorar? A genuína não. Você chora porque você é emocional. A fé não é para fazer chorar. A fé não é para fazer arrepiar. A fé é para fazer saber, lembrar do que sabe, esperar no que sabe e acreditar no que sabe. Preste atenção. Aleluia. Agora, compartilhe essa verdade que por muito tempo foi embaraçada, tanto pelos pentecostais quanto os neopentecostais, que é a galera que gosta do mover, que acredita nos frutos dos dons proféticos, em tudo que nós acreditamos. Mas por muito tempo fomos gerados num ventre de mentoria e discipulado que desenvolveu em nós a ideia de que tem que sentir primeiro. Para crer, para acontecer, para fazer. Você me desculpa, mas eu preciso ser o que Deus quer que eu seja. E ser o que Deus quer que eu seja é ser o que a Bíblia diz. E este preceito está errado. Não tem conversa, está errado. É por isso que temos uma geração que é viva na casa de Deus, mas depois oscila e desce a limbos emocionais. Porque eles foram motivados a ter uma fé sensorial, uma fé motivacional. Camila, mas é mó legal, mas não dura. É mó legal, mas não segura. É mó legal, mas não sustenta. Eles choram hoje aqui de alegria e de depressão amanhã. Por quê? Porque foram educados a desenvolver uma fé que sente, não uma fé que sabe. E com isso passam a exercitar uma fé que vê, não uma fé que... dando muito mais crédito ao que acontece diante dos seus olhos do que aquilo que Deus diz aos seus corações. Então nós vamos estabelecer uma premissa aqui para eu terminar em João 19, porque eu pareço doida, mas não sou, nós vamos acabar ali. Essa fé pode ser verdadeira, no sentido de ser intencional. Camila, eu quero de verdade, eu amo o Senhor de verdade, eu sou íntegro de verdade, eu desejo acertar de verdade, mas guarde o que eu vou lhe dizer. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente.
vai gerar consequências. E acerca do exercício da fé, ou a gente corrige e vive o que Deus tem, ou viverá de reservas de frustrações e de momentos de consolação. Frustra hoje, consola amanhã. Ou seja, você só vai trabalhar no remediativo. E uma fé que remedia ainda não é suficiente, é muito limitada. O que é melhor? Tratar-se de uma doença ou viver um tipo de vida que tal doença jamais te alcança? Deus está dizendo para nós que nós estamos fazendo uso indevido da fé, utilizando ela como se só fosse agente remediativo e não preventivo. E por que isto está acontecendo? Porque estamos caminhando de acordo com uma fé que vê e não que ouve. Porque estamos caminhando de acordo com uma fé que sente, não que sabe. Tem até um jargão entre os crentes, eu já vi isso muitas vezes. Olha, eu senti de fazer isso, eu senti de fazer aquilo. E às vezes extrapola tudo, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é. Mas quando você deixa suas emoções governarem a sua vida, errar é só uma questão de tempo. Com isso eu preciso estabelecer uma certeza e uma máxima hoje aqui para que você entenda. A primeira coisa para você aprender a corrigir a expectativa da sua fé verdadeira: Deus não depende da sua fé para nada. Abra a mente e ouça isso. Deus não precisa da sua fé para nada. Deus não precisa da sua fé para manifestar o poder dele. Deus não precisa da sua fé para executar a obra dele. Deus não precisa da sua fé para estabelecer a vontade dele. Deus não precisa da sua fé para exercer a soberania dele. Deus não precisa da sua fé para ser Deus. Se você crê, ele é Deus. Se você não crê, ele continua sendo Deus. Se você crê, ele pode. Se você não crê, ele continua podendo. Se você crê, ele faz. E se você não crê, ele também faz, mas só faz na vida de quem? Então Deus não depende da sua fé para fazer. É você que depende da sua fé para receber o que Deus já fez. Dentro dessa perspectiva, você tem que corrigir a sua fé no seguinte caminho: o que Deus disse a meu respeito. Por quê? Porque eu vou exercitar a minha fé em cima do que eu sei e não em cima daquilo que eu sinto. Porque tem dias que eu vou me sentir mal a despeito do que Deus disse a meu respeito. Tem dias que eu vou ser tentada pela incredulidade a despeito do que a palavra de Deus diz sobre mim. E como que eu me faço, Camila? Como que eu faço para ser estável e não ser oscilante? Eu não deixo mais as minhas emoções governarem as minhas decisões. Eu vou orar de acordo com o que eu sei, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Jó, assim como Daniel, assim como Isaac, assim como Jacó. Eu não vou dizer: Deus, eu preciso. Eu vou entrar em juízo e vou dizer: Deus, tu disseste que faria. Vou lembrar aquilo que Deus disse que faria. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso me dará a expectativa de uma fé correta. E por que a fé tem vivido um investimento errado? Nós estamos direcionando ela de maneira errada, porque estamos vivendo no centro das nossas emoções e não debaixo do governo da palavra de Deus. Você tem que botar na sua cabeça: Deus não depende da minha fé. Não depende. Para fazer nada. Sou eu que dependo da minha fé para ser alvo daquilo que Deus derrama sobre a vida de quem crê. Isso aqui é muito real, gente. Gênesis capítulo 1. Até quem não conhece a Bíblia já viu isso em algum lugar, alguma vez na vida. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, complete aí por favor, o Espírito de... pairava, se movia, em outras versões, sobre a face das águas. Veja, a terra era sem forma e vazia, não havia nada. Complete aí por favor, não havia? Não havia? Mas o Espírito de... não é das trevas, não é do diabo, não é da malignidade, é o Espírito de Deus. Se movia sobre a face das águas. Ele se movia ou sobre a face do abismo, dependendo da versão. Mas não existia nada. Quem estava lá, o Espírito de Deus ou do diabo? Mas não acontecia, não produzia, não criava, não executava, não fazia. O Espírito de Deus estava ali. Amém? Mas não fazia nada. Então você vai ver a manifestação da palavra pela primeira vez. E disse Deus. Oh meu Deus. Verbo, palavra. Diga comigo, palavra. E disse Deus: haja luz.
Quando Deus disse haja luz, o que aconteceu? Olha lá, gente, vamos lá. Quando disse Deus haja luz, o que aconteceu? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse amém? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse está ligado, terra? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Vamos ser aqui, o Senhor ele trabalha na nossa mente de acordo com a nossa racionalidade. Então agora eu não vou contar com a sua espiritualidade não, porque eu estou pregando até o incrédulo. Vou contar com a sua inteligência. Eu não falo o que eu quero ouvir nem o que você sente. Fala o que você sabe. Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz e houve luz. Há exercício de fé para que haja criação em Gênesis 1? Não, porque o autor da carta aos Hebreus já deixou rasgado para a gente. Ele disse, porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Então preste atenção. Deus precisou de fé para criar tudo que existe e que há? E por que a gente usa a nossa fé achando que é Deus que precisa dela? A gente usa a nossa fé como mola propulsora para Deus ter poder de fazer o que a gente quer que Ele faça. E é por isso que Ele não faz. Não é porque Ele não pode, é porque a gente acha que Ele precisa da nossa fé para ser capaz de fazer. Vai ouvindo aí. É aí que está a fé equivocada. Por quê? Porque primeiro eu quero crer para depois saber a palavra. Então, por mais que eu creia, não vou ter fé o suficiente, porque estou crendo em cima de algo que eu não sei, que eu não conheço. E por quê? Normalmente porque eu estou esperando sentir primeiro para saber qual é a direção depois. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeiro manifestou-se a palavra, para que depois pudesse haver exercício de fé. Então vou perguntar de novo. Deus usou fé para existir tudo o que existe e o que há? Então isso mostra que Ele não precisa de fé para trabalhar. Não precisa de fé para executar. Se Ele quiser, preste atenção para depois não desenvolver heresia. Se Ele quiser, Ele faz. Sim ou não? Ele é Deus. Agora, que Deus fez, tudo que fez pelo poder da sua palavra, está tanto feito que nós estamos aqui. Deus não precisou da minha fé para fazer nada. Mas quando eu abro a minha Bíblia em Gênesis 1, eu preciso da minha fé para crer que Deus fez ou faz. Então Deus não está querendo desenvolver em mim fé para Ele ter poder de fazer. Porque Deus não depende da minha fé para fazer. Sou eu que dependo de fé para me tornar alvo daquilo que Deus já fez. E isso está provado na Bíblia. Gênesis capítulo de número 1, verso 31. Ele disse, eu tenho vos dado todas as coisas. E depois João 19, já está tudo consumado. Camila, então o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que nós temos sobre nós o maior poder do mundo, mas não estamos usando. Eu estou de joelho, sabe por quê? Porque eu me coloco na condição de alguém que suplica que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para que nós venhamos compreender o nível de poder. Feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor, a tua palavra diz, Oséias falou, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Mas nesta noite nós estamos aqui num culto extra. Nós estamos nos estendendo esta noite um pouco mais, buscando um pouco mais. Não porque queremos ser vaidosos acerca daquilo que o Senhor nos confiou, mas porque queremos expandir a extensão. Queremos ver a amplitude do teu reino aplicada na terra e na nossa vida. Mas como fazer isso com incredulidade? Como fazer isso com uma fé limitada? Como fazer isso com uma fé equivocada? Então, Pai, a tua palavra diz, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Mas esse povo que está diante de ti nesta noite, eles não estão rejeitando o conhecimento, eles caminharam uma milha a mais só por causa do conhecimento. Nós temos aqui, Senhor, gente cansada, com dor na coluna, esporão no pé, outros que vieram do trabalho, gente que amanhã 4 horas da manhã vai precisar se levantar, mas eles não querem ser destruídos pela ignorância, eles querem ser edificados pelo conhecimento. Então nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento e corrige a fé.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso agora. Coloque as suas mãos para cima em sinal de quem pede, em sinal de quem suplica, e diga comigo: em nome de Jesus. Espírito de sabedoria, abre a minha mente. Em nome de Jesus. Será que você nunca se perguntou? Nós estamos aqui numa maioria gigantesca de homens e mulheres que já amam e servem ao Senhor, de gente que conhece a sua palavra, apesar de não meditar nela de dia e de noite. Mas estamos aqui numa maioria de gente que tem Deus e tem palavra. E se tem Deus e tem palavra, por que não está se cumprindo? Não é porque Deus não pode fazer, digo mais, não é porque Deus já não tenha feito, mas é porque nós não estamos nos posicionando na condição de receber tudo aquilo que Deus tem para dar e para fazer. E quando eu falo sobre fazer na hora, eu estou falando que a vontade de Deus para a vida daquele que recebe uma palavra não é protelar, mas Ele quer fazer acontecer. Você precisa se perguntar isso agora. Se eu tenho o Deus que faz e tenho a palavra que me habilita a receber, por que eu não recebo? Por que não acontece? Por que a gente fala de prosperidade e ainda não está prosperando? Não vou nem falar de riqueza, porque a Bíblia é clara: riqueza não é para todos, mas prosperidade é para todo aquele que crê. Por que fala de cura e não estamos sendo curados? Porque na verdade a nossa fé já está acomodada em dizer: não era da vontade de Deus, não era do tempo de Deus, querendo na verdade botar na conta de Deus o que é débito da nossa. Débito. Queremos diminuir a grandeza das promessas, não porque Deus não pode fazer, mas porque nós não temos fé o suficiente para receber. Então a gente quer dizer que não é bem desse jeito, não é bem dessa forma. Vai ver, não foi isso que Deus quis dizer. Por isso nós estamos utilizando hoje o que a Bíblia diz e não o que eu penso e nem o que você pensa. Porque o que está escrito e o que está feito, está feito. Gênesis 1, está provado que Deus não precisou de fé para criar o que havia criado, mas está provado que nós precisamos de fé para crer que foi Deus que criou. O texto diz ali que Deus criou tudo. Ele fez tudo. Completa aí, igreja, por favor. Ele fez? Ele fez? E não só fez, mas concedeu a nós o uso, o direito de usufruir. Ele disse: tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Estou sentindo graça de Deus enquanto libero essas palavras. Tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Tudo tenho feito e tudo tenho vos dado. Olhe para alguém que está se sentindo um pouco para baixo hoje e diga para esta pessoa: Deus já fez tudo e te deu tudo. Olha para alguém e diz: você tem tudo o que precisa. 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 Tenho feito e tenho vos dado tudo. Complete então aí mais uma vez, por favor. Tenho vos dado tudo. Então, para vocês que se dizem crentes, assim como eu, que também o sou, você crê que foi Deus que fez os céus e a terra? Sol, lua, estrelas, firmamento, oceano, mares, animais, relva, sementes, espécies, frutos, árvores. Olha para mim, numa boa. Você crê mesmo? Quem crê nisto que eu estou dizendo, diga: eu creio. Você não é da cultura darwinista, tem certeza? De que o homem veio da evolução do primata? Tem alguém aqui que não, Camila? Para mim é isso aí. Quem crê que foi Deus que fez e criou tudo, diga: eu creio. Diga assim comigo: eu creio que Deus criou tudo. Diga assim: eu creio que Deus fez tudo. Agora eu que vou te perguntar: então por que tu achas que é muito para Deus fazer curar o câncer? Por que tu achas que é muito para Deus fazer mudar a tua vida? Por que tu achas que é muito para Deus trabalhar no coração do teu marido? Por que tu pensas
que é muito tu teres um diploma depois dos 40 anos? Por que tu achas que é difícil tocar um instrumento depois dos 30? Por que tu achas que é muito difícil pregar muito melhor do que eu prego, se dedicar, nem que seja um ano? Por que tu pensas que é difícil ter o corpo que queria ter? Tudo que Deus te propõe, tudo que a Bíblia diz sobre você, vez ou outra você acha, isso aí é muito. Camila, eu não acho isso. Acha sim! Acha sim! Você diz é difícil, você diz é complicado, e por isso o Senhor está confrontando hoje a nossa mente, para que a nossa falta de fé, ou a nossa fé equivocada, seja confrontada por ela, porque vamos pregar conforme está escrito. O que a Bíblia diz é que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu não estou pregando o que dizem, o que os filósofos pensam, nem o que Sócrates acreditava, nem o que Platão falou. Eu estou dizendo que a sagrada e inerrante Escritura, digna de toda aceitação, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, diz. E também não estou dizendo, não desprezando, mas não dizendo o que Paulo, Pedro ou os apóstolos disse, mas o que Jesus. Se crê que Ele é Deus, ouça o que Ele diz. Ele disse: se vocês tiverem a fé, ainda que ela seja do tamanho de uma semente ou de um grão de mostarda. Gente, é um caco de unha, uma semente de mostarda. Ele diz: olha, se vocês tiverem essa fé, fale aí o nome de um morro alto aqui em São José. Tem morro aqui não? Menina, é mesmo? Nem um monte de crente não sobe monte aqui não? Tem? A igreja tem? Então a gente pode chamar esse monte de Monte da Cabana. Se você tiver uma fé do tamanho de um caco de unha, não importa qual seja o Monte da Cabana, se ele é grande ou se é gigante, se vocês chegarem aqui um dia, olha o que Deus está dizendo. Ele não está dizendo se você tiver muita fé. Ele está dizendo se você tiver ela, ainda que seja desse tamanho. Você pode olhar para um monte. Tem algum rio aqui? Represa. Como chama represa? Ótimo, enfim. Você vai chegar, Monte da Cabana. Sai daí e mergulha na represa. Se tiver nisto o propósito, você só precisará ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha para mim, entenda isso aqui. Deus está dizendo, para conseguir fazer isso tudo, você tem que ter muito pouco. Para conseguir fazer coisas gigantes, você não precisa ser gigante. Você pode ter uma fé pequena. Não, isso aqui é literal. A fé pequena, ela também é útil, mesmo que seja limitada. Veja o que ele disse para os discípulos: vocês não têm fé? Não, ele disse: homens de pouca fé, pequena fé. Mas mesmo assim ela ainda foi eficaz, porque era pequena, mas era fé. Você desculpa, mas aprove Deus trazer os maduros para confrontar. Eu não sei se teve gente que entrou hoje aqui e falou: vou tomar um leitinho, um milkshake. Deus falou: pega esse pão de 4 dias e manda ele para dentro, e quando entalar, bebe água e empurra. Por quê? Porque ele pode não ser confortável no teu paladar, mas vai te dar a nutrição que você precisa, a força que você precisa, o avanço que você precisa. Então qual é a realidade do texto? A realidade é que não estamos tendo fé nenhuma. Porque se tivéssemos uma mesmo que pequena, seria limitada, mas ainda assim seria fé. Então o que precisamos fazer hoje? Passar a crer mais. E qual é a única forma de crer mais? Sabendo o que a palavra diz sobre mim. Sabendo que... Não leva mal não, não leva mal não, não leva mal não. Eu vou falar rasgado. A gente é bonzão de aprender os hinos na hora. Tem gente que ouve uma vez e já está pronto. A gente é show de bola de compreender a harmonia, o endereço do caminho da igreja também. Se deixar, o carro vem sozinho. A gente consegue os horários do culto sem precisar ter na tabela, na geladeira. A gente é bom de memorizar os ambientes que nos trazem conforto, as oportunidades que nos trazem leveza. Mas a gente acha que 5 minutos para ler um texto é demais. E a gente acaba profetizando, pregando, falando e orando em cima do que os outros disseram e não do que a gente leu, não do que a gente aprendeu. E é aí que a ignorância começa a entrar e começa a perverter a nossa fé. Mas o Senhor hoje nos trouxe aqui, e a mim também, porque estou sendo visitada pelo Senhor, e por isso orei com vocês ainda antes de concluir a mensagem, porque Ele está dizendo: se você tiver palavra,
você terá uma fé tão grande que não é você que vai deixar a depressão, é a depressão que vai deixar você. Camila, eu não entendi, vai entender. Se você tiver palavra de Deus na vida, debruçar sobre a palavra, saber o que Deus quer sobre você, seja ela pregada, conferindo no texto, ou seja lendo à beira da sua cama, quando acorda na devocional ou antes de dormir, se tu aplicares o teu coração em conhecer o teu Deus, em conhecer a palavra de Deus, tu dedicarás o teu coração a saber quem esse Deus é e se relacionará com Ele em oração. E se você tiver na vida a palavra em oração, não tem morro da cabana, não tem represa. Deus abre e fecha as comportas dos céus a hora que você pede. Porque eu não sou o que dizem que eu sou, também não sou o que penso que eu sou quem Deus sabe que eu sou. Então, se eu quero revelar a minha identidade ao mundo, e se eu quero descobrir qual é o propósito de Deus para o mundo, não adianta 1 milhão de cursos motivacionais, eles vão ajudar, eles vão auxiliar, se a base da minha vida for a palavra de Deus. João 19, eu encerro. 3 coisas. Eu disse quantas coisas? 3. Quantas? 3. Primeira coisa. Jesus está em João 19 no pior momento de sua vida. O pior momento de sua vida. Pior. Ele está na hora que foi chegada. A hora das trevas. Hora da dor. Hora da agonia. Açoite, sangue, surra, coroa, canada, cruz, cravo. Meu Deus. Tudo o que Isaías disse sobre ele se cumpriu, inclusive a parte que diz moído. Se podemos resumir a obra do Calvário, é isso. Ele foi Não, o que é ser moído? É sofrer na totalidade. Jesus sofreu de dentro para fora e de fora para dentro. Sofreu na alma, sofreu nas emoções, sofreu no espírito e também sofreu no corpo, na carne. Sofreu abandono e rejeição. Não estou falando só de Judas e de mais alguns discípulos que não seguiram até o Calvário. O texto diz que o seu pai também lhe desampara naquele dia. Não havia refrigério de alma e nem consolação. Você conhece o texto? Elohim, Elohim, labak sabatani. Deus meu, por quê me desamparaste? Tudo isso para que eu e você fôssemos alcançados hoje com esse poder que eu estou pregando hoje aqui. E no pior momento de sua vida, a palavra precisou se cumprir. Porque para que toda a palavra se cumpra, ela tem que se cumprir também nos momentos difíceis. E agora eu me dirijo a pessoas que não estão vivendo os momentos mais fáceis da vida. A pessoas que estão vivendo momentos desafiadores e confrontadores, como esta noite que nós estamos vivendo aqui. Mas olha o que o texto diz. E essa é a primeira coisa que você precisa guardar para poder começar a viver uma transformação de vida pelo poder da palavra. O texto diz que agora ele vai passar um nível muito grande de vergonha, porque o Cordeiro Imaculado, o Filho Unigênito do Pai, o Santo de Israel, será despido das suas vestes. Vão pegar uma parte e vão rasgar. A outra parte, que é a túnica, vão lançar sortes. João está lá presenciando e vendo pessoalmente o que está acontecendo. E aí ele diz assim: fizeram isto os soldados. O quê? Rasgaram as vestes e lançaram sortes sobre a túnica. O texto diz que quem fez isso foram os soldados. Vem comigo nessa equação para a gente fechar junto. Quem fez isso foram os? Só que João também diz no mesmo versículo, que é o versículo de número 24. Fizeram isto os soldados, mas diz o porquê fizeram. Fizeram isto para que a escritura se cumprisse. Oh, alguém já começou a entender. Deus está dizendo para mim e para você, através da sua palavra, tendo João como testemunha no dia da crucificação. Ele está dizendo, ele foi envergonhado, ele foi desnudado, os algozes rasgaram as suas vestes, lançaram sortes sobre a sua túnica. Fala para mim, é desagradável ou não é? É desconfortável ou não é? É constrangedor ou não é? É absurdo ou não é? Você já está vivendo no pior momento da sua vida e ainda ter que compartilhar esse momento com as piores pessoas. Só que João, ele diz, quem fizeram isso foram os soldados. De novo, gente, quem fizeram isso foram os? Mas olha o que ele diz, fizeram isso para cumprir a? Vamos trocar a escritura por palavra para todo mundo entender. Eles fizeram isso para cumprir a? Fizeram isso para cumprir a?
Primeira coisa que você tem que entender nessa fase difícil que você está atravessando: coisas ruins que estão acontecendo com você, ao redor de você, pessoas ruins que estão tendo acesso à sua vulnerabilidade e à sua fraqueza. Deus está dizendo: se tu creres que eu tenho sobre ti uma palavra, tu também crerá que até o adversário está cumprindo o seu propósito, que até esse inimigo está cumprindo aquilo que eu disse a seu respeito. Olha para quem está do teu lado e diga: sabe aquele fofoqueiro? Sabe aquele quizumbeiro? Sabe aquele camarada que já preparou o dossiê para queimar teu filme? Já inventou o processo para confundir tua história? Deus está dizendo: como um ponteiro que funciona no relógio, ele também está sendo usado para cumprir o meu plano na tua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Se é para aplaudir ao Senhor, aplauda com vontade, celebre a sua palavra, reage à sua palavra. Uau! Deus está dizendo a alguém hoje aqui: vai cumprir tudo, vai cumprir tudo. Não vai ser fácil ver Deus cumprindo tudo, mas vai ser bom ver que Ele cumpriu tudo, tudo que Ele falou. Vai doer, mas vai cumprir. Vai chorar, mas vai cumprir. E sabe qual é a alegria de viver o cumprimento, mesmo que seja algo difícil, debaixo da palavra de Deus? A alegria de saber que alguém vai pensar: eu destruí, eu envergonhei, eu fofoquei, eu traí, eu abandonei. E Deus olhando dizendo: eu planejei, eu arquitetei, eu construí, eu determinei, eu alinhei, eu planejei. Porque você olha os soldados rasgando, você pensa: Deus, o Senhor não está vendo? Mano, quando você tem de Deus uma palavra, Deus não precisa olhar para você para cumprir o que falou. A palavra dele manifesta a vontade dele. Você pode estar na mão do adversário no que tange até a sua vulnerabilidade acessada. Você pode estar tomando um Rivotril, um de manhã, um sublingual à tarde e outro à noite, e ter a sensação: Deus não está me vendo. Deus está dizendo: eu não preciso te ver, você só precisa ter sobre ti uma palavra, e ela sou eu na sua vida. A gente tem a sensação: foram os soldados que fizeram, então eu estou na mão dos soldados. Diga: eu estou na mão da palavra. Eu estou na mão da palavra. Eu estou na mão da palavra. Eu estou debaixo da palavra. Eu caminho sobre a palavra. Eu acredito na palavra. Assim como meu Deus, ela pode ser invisível, mas também é real. Tempestade, e dizem os discípulos: é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu, não temam. Aí Pedro diz: se és tu mesmo, manda a palavra, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí a epígrafe do texto diz: Pedro andou sobre as águas, mas também poderia estar escrito: Pedro andou sobre a palavra, porque o homem não pisa na água sem afundar. Se ele pisou e não afundou, foi porque ele disse: manda a palavra primeiro, faz a ponte que eu ando sobre ela, libera a palavra que eu caminho sobre ela. Eu não vou ver, mas eu vou flutuar. Eu não vou ver, mas eu vou acreditar. Você diz: eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro. Deus está dizendo: se você entender o poder da minha palavra, você vai fazer o que Pedro fez. Vai olhar para Jesus e vai dizer: basta uma palavra. Perdão, o centurião vai dizer: basta uma palavra. Olha, eu vou lá na sua casa, não precisa ir lá em casa não. Sou um homem sujeito a autoridades, o meu filho está em casa, está doente. Mas se tu mandar uma... Olha como é o ministério de Jesus. Olha como é o poder da palavra. O homem chega em casa, procura o menino. Cadê? Levantou e já comeu. Está de pé. Que horas era isso? Aí a pessoa diz: era umas 5 da tarde. Ele disse exatamente a hora que ele liberava a... Você só precisa de palavra. E a palavra vai trazer o plano, a palavra vai trazer o recurso, a palavra vai trazer a visão, a palavra vai trazer o projeto, a palavra vai trazer o recurso. Mas a gente quer tocar nos recursos sem utilizar-se da palavra. Você quer achar que são os outros que estão fazendo, os outros que estão programando, mas não são. Deus está dizendo: se você crê que a minha palavra sobre você, até no dia mau você vai ver o cumprimento da minha palavra sobre você. Segunda coisa, diga para quem está ao seu lado: segunda coisa. Eita preguiça, sai dele, diga: segunda coisa. Segunda coisa. Ai, Camila, é que eu já estou enfadado. Ótimo, sinal que você está bem saturadão de palavra.
Que adianta terminar jogando a cadeira pro alto, virando cambalhota? E depois como é que foi? Pregou o quê? Mano, eu não sei, mas foi muito bom. Segunda coisa. O texto diz assim, que vendo que já estava consumado, ou seja, chegando a hora final de entregar o seu espírito, diz o texto onde nós lemos, o versículo de número 28. Segunda coisa, 28, no verso 28. Vendo que tudo já estava consumado, para entregar o espírito e acabar com aquele momento, olha o que o texto diz: para que se cumprisse a palavra. Vamos lá? Para que se cumprisse a palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Deus falou comigo aqui agora. Eu vou ensinar esse povo a amar a minha palavra. Camila, eu já o amo, não. Amar de modo a não ficar nem um dia sem vê-la, sem observá-la. Para que se cumprisse aquele momento, para que se cumprisse, a palavra, ele disse, tenho sede. Presta atenção, vamos pregar do jeito que está escrito. Para que se cumprisse a escritura, ele disse, tenho sede. Então, peraí, Camila, havia a possibilidade de fato dele estar com sede? Havia, mas o texto não está dizendo que ele pediu de beber água porque tinha necessidade. Pediu de beber água para fazer cumprir que ele sabia que já tinha sido dita sobre ele, dizendo que ele beberia vinagre. Segunda coisa, ele sabe que ele pediria água, mas beberia vinagre? Sim ou não? Sim, porque era o que estava escrito na profecia de Isaías. Então veja, podia ter sede, que é uma necessidade, mas não pediu porque tinha necessidade. Segunda coisa, em sua onisciência, porque conhece a palavra que é sobre si, sabia que pediu água, mas ia beber, e mesmo assim pediu. Não pediu porque precisava. Pediu sabendo que ia pedir uma coisa e ia receber outra, mas mesmo assim pediu. Por que pediu? Para a palavra segunda fase. Está na hora de você entrar nela. Às vezes Deus vai usar a gente para fazer cumprir o que a gente sabe. Mas existe uma hora que Deus quer que a gente faça cumprir o que só a gente sabe. Ele quer que a gente se lembre. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Às vezes você pede perdão a alguém, não porque tem necessidade de perdoar, você nem está sentindo nada. Às vezes foi a pessoa que errou com você, mas você vai lá e pede perdão. Presta atenção, tinha necessidade de quem não fez nada pedir perdão. Mas para se cumprir a vontade de Deus, a palavra, a gente vai lá e às vezes até sabe que o outro ainda vai olhar e vai dizer, está desculpado. Dá vontade de dizer, Demetrio. Mas para se cumprir a palavra, a gente desce, a gente se submete, a gente pede perdão sem ter feito nada. Por quê? Porque a gente não quer ficar atado, a gente quer que se cumpra a palavra, a gente quer que a palavra nos libere para o novo. A gente quer encerrar o ciclo, começar um novo processo. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a parte mais difícil. É a parte que você não sente de fazer. Crente que só faz o que sente, fica parado nessa fase. Eu não senti de ir lá ainda. Está sem falar com o pai 10 anos, eu não senti de ligar para ele, nem vai sentir. Se suas decisões são pautadas nas suas emoções, um abismo te espera. Agora, se a despeito do que sente, você sabe o que Deus quer, você faz até sem sentir. E vai passar de fase, vai mudar de ciclo. Não foi porque precisava e sabia que ia beber vinagre, mas para fazer cumprir o que havia dito sobre ele, disse, tenho sede. Saberia que beberia vinagre da mão dos seus inimigos, mas mesmo assim ele disse, tenho sede. Saberia que não teria sucesso em ser saciado com água pedindo naquele momento, mas mesmo assim ele disse, tenho sede. Será que essa fé nunca vai nos amadurecer a ponto de entender que a palavra de Deus também se cumpre no dia mau? Adorar ao Deus que é soberano para fazer o que eu quero é ótimo. Difícil é adorar ao Deus soberano que pode fazer o que quer, até sem me comunicar. Terceira e última fase. Olha para quem está ao seu lado e diga, terceira e última fase. Eita, fala para quem está ao teu lado, já completou o curso, hein? Aleluia.
Deus vai levantar jovens aqui. Na mesma unção que levantou Davi. A Navaí, Jorel e a Sérgia. Quando ele disse: tu me fizestes, por causa da tua palavra, mais sábio do que os anciões do meu reino. Porque a gente tem que parar de caminhar no que dizem e tem que começar a caminhar no que a Bíblia, menos o que eu penso e mais o que a palavra de Deus diz. Terceira e última fase, para mim, a mais apoteótica de todas. Chama o baterista aí para mim, por favor, cadê ele? Nós vamos fazer um som apoteótico nessa noite. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Cadê o baixista para vir com aquele bem fortão? Tá aí o baixista? É você. O povo aqui, os músicos, tudo crente, né? Glória a Deus, cheios do Espírito Santo. Tem lugar que a gente vai, não é não. Quando você fala assim, cadê o baterista? Aí tem que tirar de lá da cantina, vir correndo no meio da igreja. Porque ele acha que só pode participar na hora do louvor. Mas aqui tudo crente. Aquele ali então mais crente de todos. Está sentado, coitado, já está com cãibra, mas está ali. Jesus, tem misericórdia. Oh, aleluia. Faça um som bem pesadão aí. Mas é pesado. Isso. Não, mas eu não quero prato não. Agora é bumbo e tambor. Sabe por quê? É um som assim de penumbra, de morte. Faça um som assim que manifeste a trilha sonora da vida de algumas pessoas que estão habitando em trevas emocionais, espirituais. Não porque não conhecem a Deus, sabe quem Ele é, mas não observam segundo a sua palavra. Então estão acreditando em todos os sofismas do diabo. Estão sendo guiados por revelações, por visagem, por gente que diz assim, diz o Senhor, e às vezes é esquizofrênico, não é nem falso profeta, ele acha que é Deus que está falando mesmo. E a mensagem que o inferno tem tentado produzir é a mesma hora, e eu imagino que seria essa trilha sonora da crucificação de Jesus quando chega a hora das trevas. E diz assim, acabou, é morto o rei dos judeus. Vai ser sepultado o Salvador do mundo. Ele tinha a palavra, ele era a palavra. Em verdade vos digo, ele pregou a palavra. Mas olha aí o que dá viver a palavra. Olha aí o que dá, está morto, está crucificado. Só que tudo isso era para cumprir a palavra. Tem gente aqui que só está perdendo, só viveu o luto e só está rompendo mesmo em dificuldade, porque deseja ser fiel à palavra. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Se tu fores fiel à palavra em vida, até depois da morte a palavra reagirá por você. Jesus está em vida e ele diz para que se cumpra. Jesus está em vida e as vestes são rasgadas para que se cumpra. Mas agora ele morre. E morto não pode reagir. Morto não pode se defender. Morto fala. Morto se protege. Morto se defende. Morto argumenta. Para mim a terceira e última fase é a mais apoteótica de todas. Porque aqui a palavra não se revela usando pessoas. Aqui a palavra não se revela manifestando coisas. Aqui ela se manifesta sozinha. Segura aí agora que a trilha sonora vai mudar. Por quê? Porque agora ela vai fazer algo sozinha. Ó, a primeira vez usou os soldados é quando usa o adversário para fazer eu cumprir o que Deus quer. Segunda vez é quando usa a mim mesmo, consciente do que eu sei que Deus quer de mim, para fazer o que tem que ser feito, independente do que eu sinta. Deus usa pessoas, mas Deus também me... Terceira e última fase. Ah, meu Deus. Aí aqui, irmão. Aí aqui, ó. Camila, a terceira fase está onde? Se você quiser em casa, você olha. A terceira fase está aqui, ó. Verso 35 e 36. João está dizendo, eu sou João, que fiquei lá e vi o que aconteceu até o final. Para que vocês acreditem que o que eu estou falando não foi apenas o que eu ouvi, mas foi também o que eu vi. Ele diz, olha, preste muita atenção. Eu vou entregar isso aqui para vocês crerem que esse testemunho, que essas palavras são verdadeiras. Tinham 3 crucificados, um à direita, outro à esquerda, e Jesus não? Pegaram um pedaço de madeira. E porque os judeus não queriam que os corpos ficassem lá, porque o sábado já chegava e a santificação começa às 6 horas da noite do dia anterior, veio o pau na mão. É porque tem um nome que a Bíblia usa, mas na nossa cultura é feio.
com aquele pau na mão e pá, arrebenta as pernas do primeiro. De forma muito aleatória. Porque quando a palavra de Deus está em movimento, coisas esquisitas e aleatórias, ao que seria uma ordem natural, começam a acontecer para mostrarem que ela está no ambiente. Rebentam as pernas do primeiro, aí vão lá e quebram as do terceiro. Pá! Aí João disse, eu fiquei olhando até o final. Preste atenção, João está ali e o ama muito, mas ele não pode fazer. Não critique pessoas que te amam, mas dependendo da sua situação, elas não poderão fazer. Deus está dizendo, eu não permito. Sabe por quê? Porque eu não quero que elas façam nada, porque senão você dirá, elas fizeram. Mas agora ninguém fará nada para que você veja que a palavra fez. Para que você veja que a palavra entrou. Ouça isso. Chegando-se porém a Jesus, quando viram que estava morto, não lhe quebraram as pernas, lhe perfuraram com uma lança, saiu sangue e água, para poderem tirar do madeiro de maneira diferente. Sabe qual é a nossa sensação hoje aqui? Agora eu falo a nível igreja mundial, universal. Temos vivido dias assim. A sensação é que o sistema, que a governabilidade, porque aquele pau na mão dos soldados romanos representa um sistema governamental atendendo à vontade do poder religioso. E é os dias que a gente está vivendo hoje. A gente se sente na condição de quem quer viver o que a Bíblia diz, ameaçado, porque a gente vê alguém do lado na mesma situação sendo arrebentado. Vê um outro do outro lado e diz, mano, se essa ferramenta quebrou ele, vai me quebrar também. Se esse discurso quebrou o outro, vai me quebrar também. Se o sistema arrebentou com o da minha direita, vai me quebrar também. Se ele arrebentou, a gente começa a se sentir ameaçado. Eu disse que a gente começa a se sentir. Deus falou comigo que a ameaça é o último recurso do diabo. Quando ele não pode mais acessar a nossa vulnerabilidade, quando ele não pode fazer mais nada, ele ameaça. Por quê? Porque para fazer o que ele quer, ele precisa da autorização de Deus. Mas na fase final, Deus não deixa. Porque agora não é os outros que movem, não sou eu que movo, não é o diabo que move. Agora quem vai mover é a... Então nessa hora Deus não dá acesso. Todo projeto que o diabo quer arquitetar, ele precisa da autorização de Deus para executar, se não houver legalidade. E na vida de quem tem palavra não há legalidade. Por isso, para destruir a Jó, ele teve que dizer, Deus deixa. E o Senhor deixou. Mas depois ele ficou descredibilizado, porque Jó disse, Deus deu. E o diabo está ali, mas eu tomei. E ele, de vez de dizer o diabo tomou, ele diz, Deus tomou. Por quê? Porque ele não dá crédito ao diabo. Aí o diabo só fala no capítulo 1 e não fala nunca mais. Porque Deus mandou o diabo embora? Não, porque a atitude de Jó fechou as portas para a ação do diabo. Aí escute isso. Escute isso. Quando a gente vê o da direita sendo arrebentado e o da esquerda sendo arrebentado, a gente se sente ameaçado. Eu digo Deus, coisa ruim é se sentir ameaçado. É ver alguém dizendo, eu vou te matar. É ver alguém dizendo, viu como eu destruí o filho da vizinha? Também vou destruir o teu. Viu como eu acabei com o casamento dele? Também vou acabar com o teu. Viu que aquela casa não aguentou a tempestade? Eu também vou derrubar a sua. Aí a gente olha as ferramentas dele, vê que de verdade ele já destruiu pessoas, ministérios, igrejas, vidas. A gente diz, o próximo é a gente. A gente se sente. Deus me disse, calma. A última ferramenta que o diabo pode utilizar, e tudo que ele tem é essa, a ameaça. Porque quando você não pode executar o que quer fazer, só te resta ameaçar, que é para dar ao outro a sensação de que você vai fazer o que você sabe que não pode ser feito. Deus está dizendo, você vê vulto na cozinha e se sente ameaçado. Você está quase sofrendo de bexiga arriada, porque não consegue atravessar do quarto para o banheiro, porque parece que o diabo está dentro da tua casa. Será que tu nunca pensou que ele pode até andar do quarto para a sala, da sala para a cozinha, mas já percebeu que ele não deita do teu lado?
Já percebeu que ele não toca na tua carne? Já percebeu que ele tenta influenciar seus sonhos, mas não pode governar a sua vida? Sabe o que Deus está dizendo? Se levante dessa cama e vá no banheiro a hora que você quiser. Sabe o que Deus está dizendo? Dobre o joelho na madrugada de luz acesa ou apagada. Sabe o que Deus está dizendo? Clame de pé ou deitado. Só não acredite nessa mentira, porque na fase final do processo, do cumprimento do que Deus disse que ia fazer, tudo que resta a ele é ameaçar. Então, se ele está ao derredor, mas ainda não te quebrou, se ele está dizendo que vai fazer, mas ainda não fez, é porque ele não pode fazer. Ele não pode fazer. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Olha para quem está ao seu lado aí agora. Quem tem Bíblia, segura a Bíblia. Quem tem Bíblia, pega a Bíblia. Levanta essa espada aí. Camila, minha Bíblia está no celular. Levanta o celular no aplicativo da Bíblia, uai. Camila, eu não tenho Bíblia, não tem problema. Aqui tem o suficiente para a gente cobrir você com a palavra que a gente tem. Levante aí. Faça esse movimento que parece louco, mas é profético. Alguém diz é loucura, mas eu digo é poder de Deus. Levanta aí. Faz assim sobre a sua cabeça. Todas as bênçãos que estão aí estão sobre a tua vida. Tudo que Deus disse a teu respeito está sobre a tua casa. Tudo que Deus disse que ia fazer já está feito. Ele vai cumprir tudo o que disse a teu respeito. Ele vai cumprir a promessa que te fez. Mas você precisa ter consciência. Por isso você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Não abaixa a mão não. Coloca ela sobre a tua cabeça. Diga comigo: eu estou debaixo da palavra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar. Oh, eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. Ele é a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Será próspera a tua alegria. Ele guardará a tua vida e a tua vida de todo mal, desde agora e para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Quem confia nele fica de pé num salto de glória. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Bispo Alex, é complicado. Sabe, Geisa, quando a gente vê o sistema governamental e religioso trabalhando juntos, é isso aqui, a representatividade de Roma e dos sumos sacerdotes, porque eles trabalham para ferir o Filho de Deus, a essência de Deus, as igrejas verdadeiras. E tudo que o diabo quer é quebrar nossas pernas. E quando eu falo isso, eu não estou falando disso aqui não. Eu estou falando da nossa capacidade de estender o reino de Deus pela palavra. Porque Jesus não é apenas uma pessoa. O texto diz em João 1: Ele é o verbo vivo. E tem gente aqui, Deus está falando comigo. Tem gente aqui se sentindo ameaçada por todos os lados. No trabalho, na faculdade, ameaçado pelos próprios medos. O diabo está utilizando o teu medo como ferramenta para te ferir. Não vai acontecer, não vai cumprir. Porque no pior momento da nossa vida, a gente se pergunta se Deus existe mesmo, ou se Ele não foi uma crença que a gente decidiu ser levado por alguém. Camila, eu nunca pensei isso, glória a Deus por você. Mas tem muita gente pensando, porque o pior momento da sua vida te faz pensar nas piores coisas. No pior momento da sua vida,
Você se pergunta se ainda tem gente de Deus mesmo ou se só ficou você, como disse Elias. No pior momento da sua vida, o diabo quer te fazer desacreditar da instituição igreja. No pior momento da sua vida, sua fé é atacada, para você duvidar de tudo. Sabe por quê? Porque é mais fácil crer podendo falar, é mais fácil crer podendo reagir. Só que Jesus está morto. Complete aí para a gente encerrar junto. Jesus estava morto. E morto não fala, morto não reage, morto não se defende, morto não argumenta, morto não faz nada. E qual é a aplicabilidade desse texto para a nossa vida? A gente sabe que a pior morte não é descer à sepultura, mas é estar vivo e sentir como se estivesse. E tem gente aqui que está nessa circunstância, está vivo, mas não pode falar, está dentro de um cenário onde não pode reagir. Se você falar, a confusão aumenta. Se você se defender, alguém diz que é mentira. Está dentro de um cenário onde ficar calado é a única opção que você tem. Na verdade, não é uma opção por escolha, mas por imposição do cenário que você está. E aí nessa hora, a gente vê quem nos ama. João olhando e não pode fazer nada. Vê a mãe perto, mas a mãe não pode fazer nada, porque vai se cumprir tudo o que Deus falou, e a morte está nisso. Ele não pode se defender, mas João disse: eu vi. Eu quero profetizar que muita gente aqui vai viver o que João viveu. O quê? Vai ver a palavra de Deus se cumprindo na vida das pessoas. Vai ver, porque a fé no que ouviu vai ser tão forte que vai se tornar real diante dos seus olhos. Eu quero profetizar aqui que amigas vão ver outras amigas que viram Deus dizer que elas iam casarem-se e ser madrinha do casamento e dizer: olha aqui, eu estou vendo, Deus disse que ia fazer isso. Lembra, fulana? João disse: eu vi. Chegando-se porém a Jesus, vendo que estava morto, perfuraram-lhe com a lança, mas não puderam quebrar as pernas. João diz, não é que, para a gente entender, não é que eles não tinham na mão um instrumento para quebrar, não é que eles não tinham autorização institucional para quebrar. Eles tinham, eles queriam e eles podiam, segundo a lei deles. Mas João disse, não podiam tanto assim, porque sobre ele havia uma palavra que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Sabe o que Deus está mandando você profetizar na vida de alguém? Que mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, Deus está dizendo: há limites, há limites. Eu não vou deixar acontecer e nem terminar como muitos estão pensando que vão terminar. Há limites. Camille, qual é a minha garantia? A garantia é o que Deus disse a meu respeito. E Deus não disse que terminaria com morte. Deus não disse que terminaria arrebentado. Deus não me disse que eu terminaria quebrado. O que Ele me disse é que melhor é o final das coisas do que o início delas. E ainda que você tenha enterrado pessoas, se você está vivo, Deus está dizendo: não é porque acabou para elas que acabou para você. Ainda não acabou para você. Você está vivo e viva porque eu ainda tenho um propósito. E a minha palavra vai manifestar. A minha palavra vai manifestar. Tu serás guiado pela minha palavra, orientado pela minha palavra. A minha palavra vai manifestar, vai executar toda a minha vontade. E ela vai tirar da mão do adversário o poder da ferramenta dele para te destruir. Vou perguntar de novo: Jesus está vivo ou morto? Vivo ou morto? Está vivo. Hoje ele está vivo, mas naquele momento Jesus estava. Ele não podia se defender. Quem o defendeu? Quem reagiu por ele? Quem protegeu ele? Deus está dizendo: quando eu ver que você guardou a palavra,
mesmo que não haja mais em você poder para reagir, a palavra vai reagir, vai se manifestar, vai te defender. A palavra de Deus vai em direção a você. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça.